Você já parou para pensar que o DNA, o açúcar que adoça o seu café, a gasolina que move o seu carro ou até o plástico da sua garrafa são feitos da mesma coisa? De um elemento fundamental, o carbono. Por que será que com apenas 6 elétrons, ele se tornou um dos compostos químicos mais importantes? Vamos entender sobre isso? Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje vamos falar um pouquinho sobre o carbono, esse átomo que é o mais importante dentro da química orgânica. A química orgânica, de forma fundamental e simples, é o estudo dos compostos de carbono. Durante muito tempo, no século XIX, acreditava-se que esse composto só podia ser produzido por seres vivos, devido à sua força vital, mas a ideia foi derrubada com a famosa síntese da ureia. E hoje sabemos que a química orgânica é a química com uma vastíssima variedade de moléculas. Mas por que o carbono e não outros elementos da tabela periódica é escolhido para essa função primordial? A resposta está nas 3 regras de ouro estabelecidas pelo químico Auguste Quetelet, conhecidas como postulados de Quetelet, que definem o comportamento único do carbono. O primeiro postulado, que é o mais importante, é a tetravalência. Pense no carbono como um Lego com exatamente 4 pinos de encaixe. O carbono sempre faz e precisa fazer 4 ligações químicas. Se observarmos a camada de valência dele, ele tem o elétron 4 para compartilhar e precisa de 4 para atingir a estabilidade, o octeto. Essa capacidade de se ligar 4 vezes o torna incrivelmente versátil, permitindo construir estruturas tridimensionais complexas. Ele é como uma peça central que une todo o sistema. O segundo postulado diz que as 4 valências são iguais. Isso significa que 4 ligações de carbono têm a mesma força e a mesma capacidade de reagir quando ele faz 4 ligações simples. Isso garante que a geometria molecular do carbono seja equilibrada e previsível, como veremos em um detalhe quando falamos de hibridização. Não existe uma ligação mais forte que a outra molécula de metano, por exemplo. O terceiro postulado é o que garante a gigantesca diversidade molecular, o encadeamento. O carbono é o único elemento da tabela periódica que consegue se ligar a outros átomos de carbono indefinidamente, transformando cadeias que podem ser longas, ramificadas, fechadas ou abertas, e que podem conter centenas ou milhares de átomos. Essa habilidade de fazer amigos em série é o que dá a variedade impressionante de compostos, desde a menor molécula orgânica até um complexo DNA e proteínas estruturais. Sem esse encadeamento, a molécula orgânica não existiria. E para que o carbono consiga fazer a produção das suas 4 ligações de maneira perfeita, ele precisa de um truque quântico chamado hibridização. Ele mistura suas orbitais atômicas para criar novos orbitais híbridos, todos iguais em forma de energia, otimizando espaço. A primeira ocorre quando o carbono faz 4 ligações simples. Ele mistura um orbital e os outros 3 orbitais, resultando em 4 orbitais. A geometria molecular é formada tetraédica. É o carbono mais estável e é encontrado em todos os alcanos, como metano, e nas cadeias saturadas. O segundo é quando o carbono faz uma ligação dupla e 2 ligações simples. Ele mistura um orbital a 2 orbitais, resultando em 3 orbitais. Isso deixa um orbital puro não hibridizado. A geometria é trigonal planar. É o tipo de carbono que é encontrado em alcenos, como etileno, e na estrutura do benzeno. E o último é quando o carbono faz uma ligação tripla ou 2 ligações duplas. Essa geometria é linear. É o tipo de carbono que é encontrado em alcinos, como acetilenos, e usado em soldas. Essa diferença de hibridização tem um impacto direto no tipo de ligação na química orgânica. Temos 2 tipos de ligações covalentes. Primeiro, a ligação sigma. É formada pelo encaixe frontal, cabeça a cabeça, dos orbitais. Toda ligação simples é sigma. É uma ligação muito forte e estável. O segundo tipo é a ligação pi. Ela é formada por um encaixe lateral nas orbitais não hibridizadas. A ligação é mais fraca e mais fácil de ser rompida. São justamente essas ligações mais fracas que tornam as moléculas orgânicas insaturadas mais reativas. Elas funcionam como um ponto de quebra, permitindo as reações químicas que vamos estudar mais para frente. E para fechar e revisar tudo que a gente aprendeu nesse vídeo, a gente pode falar que o carbono ele é especial por causa dos 3 postulados de Quetelet: a tetravalência, as ligações iguais e o encadeamento.
e pela capacidade de hibridização, que define a geometria e a reatividade das moléculas. Dessa forma, a gente sabe que o carbono vai ser muito importante para a gente estudar química orgânica. E vai ter muito mais aulas sobre isso aqui no canal, então eu espero que você se inscreva e ative o sininho, e aí a gente se vê na semana que vem com uma nova aula de Química. Muito obrigado!